costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro, e nós louvamos a Deus por mais um dia de nossa vida, porque Ele nos fortalece na fé e na esperança. Que bom estar unido a você em oração. Que bom que você decidiu rezar na manhã de hoje. E por isso, elevamos o nosso coração até Deus. Pedimos a intercessão de São Frumêncio, que é celebrado no dia de hoje. E também, não nos esqueçamos, aqueles que estão fazendo sua novena pelas almas do purgatório. Hoje é o 4º dia e está disponível no canal do YouTube chamado Padre Alex Nogueira. Unidos a você, na mesma fé, iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos e fortalecidos pelo amor de Cristo, rezemos com você, com a palavra de Deus. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus disse: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, Jesus fala do reino de Deus. E como é um grande mistério acontecendo no meio de nós, através da Igreja Católica, este reino é comparado por Jesus com 2 figuras. A primeira delas, com a semente de mostarda. Algumas espécies de mostarda, principalmente na Terra Santa, tinham uma semente bem pequena, mas depois de plantada, se tornavam um arbusto de quase 3 metros, alguns até de 4 metros, e ali poderiam abrigar as aves do céu. O reino de Deus, a Igreja, começou com 12 apóstolos, e depois o Espírito Santo conduzindo fez com que ela crescesse e chegasse nos 4 cantos da terra. O reino de Deus também é comparado por Jesus com o fermento. Lembrando que o fermento, na Bíblia, também significava às vezes o mal. Pode ver que Jesus falou do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Mas aqui neste Evangelho o fermento é utilizado de forma positiva, dizendo então que este fermento é a graça de Deus, que acontece no coração dos seres humanos e faz com que este reino de Deus cresça no meio da humanidade. Nós não enxergamos fisicamente, podemos ver, é claro, os frutos e os sinais, mas aquilo que acontece espiritualmente é invisível aos olhos. A graça de Deus é invisível aos nossos olhos, mas através de nossa fé, nós cremos que é esta graça de Deus que faz, com sua força, crescer em nós uma vida nova, a vida em Cristo Jesus.
Por isso, deixemos que o fermento do Evangelho aconteça na nossa vida, deixemos que a graça de Deus, através do Espírito Santo, tenha espaço para produzir muitos frutos na nossa caminhada de fé. Deus é conosco, Ele não nos abandona, por isso o reino de Deus está aí, pronto para crescer dentro de nós. Na Igreja Católica, através dos 7 sacramentos, nós temos esses sinais sensíveis, sinais próprios da graça de Deus acontecendo na nossa vida e fazendo este reino de Deus crescer e frutificar. Não deixemos de lado, não desprezemos esta graça que Jesus Cristo nos oferece todos os dias da nossa vida. Louvemos a Deus, porque Ele nos dá a graça. E nós, mesmo que não somos merecedores, Deus nos capacitou, Deus nos deu esta graça através das virtudes que Ele plantou em nossos corações, através dos dons que o Espírito Santo nos concedeu. Nós somos então capacitados a vivermos estas realidades sobrenaturais na nossa vida. Vamos agora com você, iluminados pelo Espírito Santo, rezar na manhã de hoje, pedindo que sejamos fortalecidos na fé e que recebamos a graça de Deus necessária. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos fala do reino dos céus com duas pequenas comparações. Ele compara a dinâmica, a força do reino de Deus, ou seja, da graça de Deus que opera em nós, como a força de um pequeno grão de mostarda que cresce e se torna frondoso, ou de uma pequena porção de fermento que leveda toda a massa. Sim, nós, quando somos batizados, recebemos a graça de Deus. E nós temos esta graça dentro de Deus. Ela tem uma dinâmica, uma força enorme que precisa crescer e crescer cada vez mais. No entanto, esta força do reino de Deus
não é automática. Não é uma coisa que acontece simplesmente você ficando de braços cruzados. Poderíamos fazer a comparação como um grão de feijão. Certamente na sua casa você tem, entre os mantimentos que estão lá na despensa, feijão que está em sacos ou em latas. Pois bem, aqueles grãozinhos de feijão, eles têm vida ali. E, no entanto, eles nada irão fazer se você não colocar nas condições próprias. Se você pegar um grãozinho de feijão e colocar num algodão molhado, colocando mais perto do sol, ali vai brotar o feijãozinho e vai tornar-se uma planta e ela vai crescer. Não é uma maravilha? Mas veja, o feijão parado lá na despensa, ele nada faz. Mas colocado no algodãozinho umedecido, ali brota a vida. Assim é a graça de Deus em nós. Você foi batizado, você tem dentro de você essa dinâmica do reino de Deus. Essa realidade do fermento que leveda a massa, do grão de mostarda que pode crescer. Ou seja, nós somos potencialmente grandes santos. Sim, porque a graça santificante, a santidade foi plantada em nós. Mas se nós não cooperarmos com esta graça, nada vai acontecer. Nós precisamos colocar esta graça de Deus nessa dinâmica do reino dos céus que Jesus, a respeito da qual Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Então você faz a pergunta óbvia: Padre, então o que é que eu preciso fazer? Bom, em primeiríssimo lugar, você precisa ter a semente. Ou seja, ninguém desenvolve o que não tem. Não adianta somente você ter algodão molhado, ali não brota nada. Você precisa estar em estado de graça. Você precisa estar confessado, não em pecado mortal, porque é assim que você tem a semente para desenvolver. Mas, além disso, você, além de estar em estado de graça, precisa estar disposto. Deixar que a graça de Deus atinja você através de uma vida de oração. É necessário ter um mínimo de uma vida de oração. E a vida de oração, ela tem uma característica principal, que as pessoas perdem de vista. A vida de oração é para mudar você. Ou seja, você precisa estar disposto a estar em contato com Deus, com este sol que ilumina a nossa plantinha, para que Ele mude você. A palavra de Deus que vem iluminar nosso coração, como essas reflexões que eu faço na homilia diária ou qualquer livro de meditação, pregações, tudo isso você precisa se deixar atingir pela palavra de Deus. Para dizer, sim, Senhor, eu quero. Transformar em meu coração. Peça e peça devotamente, peça com confiança, porque essa é uma certeza, Deus quer mudar você por dentro. E o que é que você deve pedir? Pedir para cada vez mais ouvir a palavra de Deus, a vontade dEle, para que a sua vontade vá se adequando à vontade de Deus, queira mudar. Muitas e muitas pessoas comungam há anos, rezam centenas de terços, fazem penitência e nada acontece. O feijãozinho continua como que ali, na despensa. Mas por quê? Porque estão como que embaladas a vácuo. Não se deixam atingir pela palavra de Deus que quer nos transformar com toda a sua dinâmica. Sim, nós temos a potencialidade de ser grandes santos, mas se não dermos o primeiro passo de querer realmente mudar, transformando o nosso interior, nada irá acontecer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.